Cara, essa treta toda ela tem um pano de fundo que ele tem caráter cultural. Por que eu estou usando o termo cultural aqui? Porque isso ficou incorporado no bolsonarismo. Quem inventou tudo isso lá atrás, e nós fomos alvo disso, nos custou caro, inclusive, isso. Quem inventou toda essa cultura de cancelamento foi o Carlos durante o governo do pai, nos primeiros meses ali. Nós não fomos o primeiro alvo, mas nós viemos logo em seguida. O primeiro foi Bebiano, depois teve Santos Cruz. Aí chegou a nossa vez, aí veio o Derrete MBL, aí foi Joyce, aí foi Frota, e eles não pararam mais. Eles incorporaram no fazer político do bolsonarismo um negócio que cai muito bem em seita. Cai muito bem em seita, mas é muito ruim politicamente. Que é o negócio do teste de lealdade o tempo inteiro, o tempo todo. Qualquer piscadinha fora e você virou inimigo. É um negócio que beira o doentio. E aí agora aí teve um outro negócio. Aí você junta com isso, você tem um setor do bolsonarismo que, paradoxalmente, mesmo com essa prática escrota, e é muito escroto isso, é o grupo político leal de verdade. É o grupo político que queria Flávio, que não queria Acerto, que não queria Tarcísio. É o grupo que briga por manter o legado bolsonarista vivo. E do outro lado, esse grupo que faz essa prática do cancelamento, agora eles estão tendo que lidar com um tipo de pilantragem que se estabeleceu a partir da campanha do Pablo Marçal. Eles incharam, eles não cresceram, o governo levou ao inchaço do bolsonarismo, e há uma diferença fundamental entre inchaço e crescimento. E agora eles estão tendo que lidar com essa pilantragem. É uma galera que não tem compromisso real com a família, que não tem compromisso com as ideias originais do grupo, que não tem compromisso com a hierarquia. Porque apesar de parecer caótico, existe uma hierarquia clara no bolsonarismo, pelo menos na cabeça do grupo original. Tipo, o Jair é o cabeça, abaixo do Jair vem os filhos, e os filhos decidem quem são os influencers que devem ser ouvidos ou não. E agora eles estão lidando com uma galera que não respeita essa hierarquia, não tem disciplina, joga por conta, e em público é uma postura muito de filho da puta, porque em público eles juram lealdade. Não, imagina, nós contra o Bolsonaro. O Marçal apanhando na eleição de 2024, não, eu tô até mais à direita do que o presidente Bolsonaro. E o presidente Bolsonaro fez isso, e aí o Marçal ainda empurra no colo do bolsonarismo deslealdade com a base. Não, é que o presidente Bolsonaro está procurando algum tipo de acordo com a STF, eu não preciso. É por isso que ele não está me apoiando, senão ele me apoiaria. O Marçal era mais bolsonarista que os Bolsonaro. E aí, depois da eleição, como a galera viu que funciona, porque o eleitor, em média, o consumidor de conteúdo político, ele não é um bicho engajado. Ele não está 24 horas por dia nas redes sociais, 24/7, para saber quem é do topo, quem não é, quem tá falando a verdade, quem tá mentindo. Então é fácil engambelar esse eleitor bolsonarista. Basta ver gente que pediu impeachment do Bolsonaro em 2021 e que em 22 e 24 foi eleito com voto de bolsonarista em massa, batendo recorde de votação. O eleitor compra muito fácil. Agora a família não está conseguindo estabelecer hierarquia, disciplina e lealdade. Vamos ver como é que isso se desenrola. Eu queria ver o que o Nicolas falou, me interessa o que o Nicolas falou. Eu sei o que ele está falando nos bastidores. Eu sei o que ele conversa com as pessoas. Conseguiu colocar o áudio? Vamos testar agora? Vamos ver se você ouve. Cada voto agora importa. Ouviu? Então vamos lá. Então a maneira como cada um aqui faz campanha, né? Eu digo que nós somos o mesmo time, com posições diferentes, mas contra o mesmo inimigo, né? E o objetivo é só um, é vencer. Porque o Brasil, de fato, está em jogo. Então é fazer uma campanha e uma pré-campanha, né? Inteligente, que alcance outras pessoas, porque são as pessoas que, no fim das contas, acabam decidindo esse jogo. Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes, e no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de 25 mil reais, ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da tela agora. E aí, o que você achou? Exatamente o que você falou, né? Ao Nicolas só interessa falar sobre Flávio Bolsonaro, e uma coisa que eu percebi, uma coisa que o Kim Paim vem apontando, ele só fala de Flávio Bolsonaro, só fala com Flávio Bolsonaro quando é algo que vai favorecer a própria estratégia do Nicolas, que é fazer um grupo paralelo. Ele começa a sofrer ataque
Daí vem o Flávio Bolsonaro pra colocar panos quentes, daí ele compartilha o Flávio Bolsonaro. Aí ele fala com o Flávio Bolsonaro. Nunca é pra pegar algum desgaste pra defender o Flávio Bolsonaro, que traz a imagem do Flávio Bolsonaro, traz um desgaste, né? Porque ele não é o Jair. E nunca é pra campanha do Flávio. É sempre compartilhando o Flávio, pedindo pro pessoal amar o Nicolas e gostar do Nicolas. Isso é é uma filha da putice que eu, assim, eu fico com dó. É o... Dó não também, né? Putz, vocês compraram isso, sempre apostaram em traidores. Até fiz uma postagem, Bisoto, no meu Twitter, falando, ora, sério que essa galera, porque todos esses ex-MBLs tá entrando no grupo do Nicolas. Sim. Então, ora, vocês abraçaram, deram engajamento, like, voto pra uma galera que traiu todos os grupos políticos que fizeram parte e estão ficando surpresos que vocês estão sendo traídos agora? E no futuro eles vão trair o Nicolas também, se aparecer alguma coisa? É assim que funciona. Eu acho engraçado porque a boca pequena que eles conversam é que o Nicolas é candidato a presidente em 34. É esse o papo. E aí, nesse caminho, eles querem fazer bancada, eles querem... Por exemplo, a Campanhola aqui em Santa Catarina é da bancada do Nicolas, não é segredo para ninguém, tem outros estados. Paraná também deve ter, Júnior, os candidatos do Nicolas. Ele tá tentando meter no Brasil inteiro. Isso também envolve muita grana, tá? Vai ter esquema de fundão. Aí essa grana tem um outro acerto que é o bom e velho Serjão. Cara, tem muita coisa rolando nessa história. Ela tá cada vez mais pesada. É o que você falou, cara. Eu disse lá atrás, e foi um erro de avaliação, eu achei que alguns que eram ex-nossos lá de trás não iam passar nem perto de eleger. E aí, com o próprio Jair legitimando, vamos lembrar, teve o Jair aí em São Paulo legitimando uma galerinha que era ex. O público comprou, e o Nicolas está repetindo a receita agora. E dá certo, porque no eleitor, volto a repetir, o eleitor não está consumindo 24%, e hoje o maior desgaste não é da turma do Nicolas. Quem está levando na cabeça, quem está tomando mais pau em rede, é Kim Paim, é Eduardo Bolsonaro, que estão levando a fama de eles estarem atrapalhando a campanha. É bizarro, cara, bizarro. É o que você falou, eu quase sinto pena. Vamos voltar aqui, então, na discussão sobre os bolsonaristas, a briga bolsonarista, que são vários flancos de briga abrindo, assim. Ele já rachou, a direita bolsonarista já rachou, já se transformou em dois grupos, já tá claro isso, tá? É claro. Olha, com o Flávio ganhando ou perdendo, viu? Não. Eu acho. Não. Se o Flávio ganha, ele redisciplina a base. Porque aí ele tem os instrumentos para impor a disciplina. Aí deixa... Hoje, qual que é o grande problema para a turma dos cancelamentos, Júnior? Quando eles nos cancelaram, eles tinham um governo federal, eles tinham milhares de cargos, eles botavam 1 bilhão na PAN. Era outro papo. Não só na PAN, em vários veículos, enfim... Por que eles têm esse problema hoje de impor a disciplina? Porque eles não têm esses instrumentos. Se o Flávio ganha, não rachou, não. Se o Flávio ganha, eu vou te dizer, vão todos os oportunistas ajoelhar e dizer, tio, tira que eu mamo. Vai ser isso. No dia seguinte. Mas, cara, o Flávio perdendo, esquece. Aí é carnificina em último grau. Eu vou fazer, realmente. Na verdade, eu não acho que ele... É porque eu vi ele na entrevista dele que ele deu no Inteligência Limitada, vamos falar um pouco dessa entrevista depois. Ele falando sobre o Nicolas, eu senti uma aura de maldade saindo dele. Eu acho que esse cara tá querendo destruir o Nicolas se ganhar, cara. Júnior, eu ouvi de pessoas próximas ao Flávio. Ele é o mais sensato, ele é o mais moderado, ele gosta de fazer acordos, mas ele não esquece, ele é vingativo. E sim, eu senti essa aura vingativa nele, mesmo que ele fala que nem... Porque ele, assim, ele é o mais safado, ele é o mais corrupto da família Bolsonaro. É óbvio que ele ia ter mais lábia, mais forma de você lidar com as pessoas, né? E agora, por parte do Nicolas, dessa galera, ele tá juntando Guilherme Kilter, Pavanato, como eu falei, os ex-MBLs, todos os ex-MBLs que saíram, estão indo para esse lado do Nicolas. Não à toa ele está adotando esse discurso do Renan, copiando o discurso do Renan, porque ele quer os votos da geração Z. É o futuro. O Renan tá com 30% da geração Z, pô. É o voto dos próximos 30 anos. Então é óbvio que ele quer isso, é óbvio que ele tá pensando nisso.
E agora falando, né, dessa galera, um foco de treta, Kim Paim. Ele continua indo pra cima do pessoal do Novo, principalmente, do Deltan Dallagnol, do Sérgio Moro, porque ele meio que fala que o foco dessa distensão toda é do Deltan e eu já nem acho, tá? Eu acho que é o próprio Nicolas mesmo, ele tem falado muito do Sérgio Santana, que esse pessoal tá tudo no bolso do Sérgio Santana. Sérgio Santana é o cara do dinheiro do Instituto do PL. Uhum. E ele toca muito nessa tecla, parece que ele tá dando uma dica, sabe, Bisoto? Ó, investiguem Sérgio Santana, Instituto do PL. Inclusive, ele até falou que é o cara das palestras de 6 dígitos do Nicolas. Só para registrar o problema com o Sérgio Santana, e nós precisamos ter cuidado com isso, Júnior. Não é ilegal o que eles estão fazendo, tá? Sim. É claro, assim, pode-se discutir a moralidade. Teve quem me dissesse, inclusive, que tem uma agência de marketing envolvida nesse negócio do Sérgio Santana e que candidatos que queiram receber fundo maior têm que passar por ela. Agora, a pessoa que me deu a dica nem sabe se a agência está no nome do Sérgio. Então, pode ser imoral, mas não é ilegal o que eles estão fazendo. Eles estão jogando direitinho o jogo do velho centrão. Quando eu estava ali na janela e as pessoas gostaram da minha ideia de filiar deputados para tentar garantir os 5 para ir em debate, eu respondi algumas pessoas no privado e agora até faço questão de registrar isso aqui. Galera, como é que eu discuto com o PL? Como é que eu faço uma proposta para alguém vir com o PL com 200 milhões para gastar de fundo no ano passado? Esse ano já deve ter sido já é maior. A campanha do Flávio eu acho que é 1 bi que vai ter. É um negócio assim, é um troço absurdo. Você não discute. Não tem como. Os argumentos em cima da mesa são muito poderosos. A grana que tá rolando é muito, muito poderosa. E esse é o maior ódio hoje da turma da família, da galera realmente leal à família, porque eles sabem que o Nicolas está sobrevivendo porque ele está com caixa na mão. Ele tem grana. É na base da grana que ele está resolvendo. E, bom, eu tô vendo essa tentativa do Kim Paim de... Na verdade, é a tentativa da família através do Kim Paim, que eu acho que é o único que tá tendo bolas de comprar essa treta. Só que demorou demais, já avisei, eu sempre falei, demorou demais pra você tentar controlar. Cresceu demais. E outra, ele fica demais, comprando. Deixou o Nicolas virar grande demais em rede, aí o Valdemar adotou o Nicolas. Tipo, o Nicolas hoje é protegido pelo Valdemar, eles não conseguem mais enquadrar pela Michele. Fudeu, não bota mais disciplina. O único jeito eles conseguirem redisciplinar é ganhando a eleição presidencial. Ou eles ganham a eleição, eles estão mortos, porque essa galera vem depois da eleição pra matar. Aí eles vão vir pra matar. Cara, que situação. É a primeira vez, olha só, é a primeira vez que membros ali ligados à família estão comprando desgaste, perder voto, perder like pra poder tentar fazer algum tipo de controle, coisa que a gente faz desde o começo, sabe? Coisa que a gente faz desde o começo. Mas... Só que o preço pago é alto, né, Júnior? Às vezes teria sido melhor pra nós engolir oportunismo, engolir pilantra, engolir um monte de coisa, porque vai dar voto, porque vai dar mandato, porque vai dar gabinete, porque vai dar grana. É o que eu sempre digo, tá na Bíblia, a porta que conduz à salvação é estreita, a porta da perdição é larga. Tem uma bolsonarista, nicolista, na verdade. Agora você tem que separar, né, se o cara é bolsonarista ou é nicolista. Ela fala o seguinte, sério, Nicolas é 10 vezes maior nas redes sociais que todos vocês juntos. No Instagram, né, no YouTube a gente é maior que o bolsonarismo. Não, e Júnior, aí tem um negócio que eu chamo a atenção, inclusive pra você, pra todos nós, porque nós somos um grupo que nasceu e cresceu nas redes. Cara, Renan Santos com 5%, são no mínimo 5 milhões de votos. Vamos ficar nos 5, tá? Eu nem tô aumentando, não tô falando de pico, eu não tô falando de 7, de 8, tô falando de 5. São 5 milhões de brasileiros que dizem que pretendem votar em Renan Santos. Não, esqueçam rede, eu tô cagando pra rede. Política real, gente, é feita com voto na urna. É voto, não é like. Não é like. Então foda-se se o Nicolas é 10 vezes maior do que todos nós juntos. Nós estamos cagando pra isso. O que me interessa é voto na urna. O que me interessa é o Renan no segundo turno derrotando o Flávio, inclusive com o Nicolas no palanque. Pra vocês deixarem de ser otário. Pra vocês descobrirem que Instagram não elege. Elege vereador, elege deputado. Nós estamos falando de um jogo bem maior.
O Nicolas não fez partido. A gente fez. Cadê o que partido que é mais... do Nicolas? Cadê o partido do Nicolas? Exatamente. Imagina você ter orgulho de ter um líder, Júnior, que a estratégia política dele é baseada em dar o golpe em quem projetou ele. Quem elegeu o Nicolas foi o Eduardo. O Nicolas está trairando o cara que deu o mandato para ele. O cara que abandonou a própria eleição foi para Minas fazer campanha para ele. Imagina você ter como líder um cara cuja principal característica é tentar crescer sendo um chupim. Para quem não conhece o chupim, aqui no sul a gente conhece bastante. É um tipo de passarinho que ele bota o ovo em ninho alheio, espera chocar, quando choca ele vai lá, mata os outros passarinhos, come tudo que tem no ninho e vai pro próximo, Vocês têm orgulho de ter um verme, literalmente um verme, um parasita, que vive de parasitar uma construção política que não é dele. Nisso, o Kim Paim está coberto de razão. A construção política do bolsonarismo é da família Bolsonaro. Gostem, deixem de gostar, é isso. O que existe de bolsonarismo é da família. E esses caras estão vivendo de parasitar isso e de tentar dar um golpe no candidato, que é o candidato escolhido por Jair Bolsonaro. E vocês têm orgulho de seguir esse cara, ó. Parabéns, vocês estão bem. É assim mesmo que vocês vão mudar o Brasil. Vocês não estão preocupados em mudar o Brasil, né? Vamos combinar que não há preocupação alguma. É porque ali nunca... É por isso que resta dar Ctrl-C, Ctrl-V em discurso do Renan, né? Se você não tem capacidade de formulação intelectual nenhuma, se você não pensou em projeto de país, se você não pensa sobre o país, é essa lógica de que tudo é rede. Ah, não, se o Renan tá dando like, então vamos fazer também para que vai dar like para nós. Vocês não estão preocupados com a proposta. Vocês nunca fariam nada para ir adiante. Depois é só inventar desculpa, né? Nisso o governo Bolsonaro também fez muito mal para a direita. Ah, depois é só dizer que o STF não deixou, que o Congresso era contra, que não sei quem, que eu não pude avançar, que me abandonaram. Sempre tem desculpa para não fazer. É uma merda. E aí, gostou do vídeo? Se inscreva no canal para mais cortes do MBL e também deixe o like e algum comentário para estar apoiando o meu trabalho. Até a próxima.